estrada. És tu, Jesus, eu quero a tua luz pra me guiar. Amém, aleluia, 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 amém, aleluia, 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 amém, aleluia, 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 aleluia. Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Bom dia a você que nos acompanha através da TV Jornal da Cidade. Bom dia, equipe JC aqui presente e também os que colaboram para a realização desta Santa Missa em seu lar. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo de todos os perigos. Abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Mesmo diante das tempestades, em meio aos sofrimentos e às adversidades da vida, que chegam como ondas destruidoras, necessitamos da graça do Senhor, a fim de não sermos tragados e submersos pelo medo e pela falta de fé. Invoquemos o Mestre nesta liturgia, para que na travessia rumo ao mundo novo, venha em nosso socorro e impulsione nossos passos com a força do seu amor. Cantemos. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos não parou. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, venha acudir. Dimas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Pereço, ó Mestre, de novo venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, celebramos a vitória de Cristo sobre as tempestades pelas quais atravessa a barca da igreja e a barca de nossas vidas.
O Senhor deu sua vida por nós. Vivemos para Ele. Sabemos que Ele está conosco, sobretudo nos tempos mais difíceis e turbulentos. Que esta Eucaristia celebrada com fé sustente nossa esperança de que o Senhor virá sempre em nosso socorro. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai, confessemos os nossos pecados. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes que omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Passemos agora ao Glória. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Senhor Deus Pai, Criador onipotente, nós vos louvamos e vos bendizemos por nos teres dado o Cristo Salvador. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Irmãos e irmãs, este é o momento de você fazer o seu pedido de oração. O que você vai colocar no altar? Suas intenções, seus desejos, suas preces, seus cuidados com alguém em especial. O mundo e as pessoas precisam também de nossa intercessão junto a Deus e a Nossa Senhora das Dores, para que, com fé, possamos continuar firmes em nossa barca, longe das tormentas e tempestades que nos assolam, sem medo de continuarmos tomando conta do leme de nossas vidas. Faça seus pedidos e Deus, com sua infinita bondade, com certeza os atenderá. Lembramos aqui dos aniversariantes desta semana: Vicente Vasconcelos, Gina Maria Dias, Vinícius do Lourenço, José Antônio Rosa, Eliana Casemiro, Maria Alice Fernandes, Cláudio de Barros, Lucas Belloni, Mauro Gomes. Também rezamos pela intenção da alma de Jorge Machado e de Marta Hermelinda Toledo,
que nos deixaram no último dia 7 de junho, e para todas as pessoas que estão nos assistindo, fazendo os seus pedidos neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Atendei todos os nossos pedidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos oferece agora a sua palavra, que tem o poder de acalmar as tempestades de nossa vida e de nossa comunidade de fé. Leitura do livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, 8, 11. O Senhor respondeu a Jó por meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que, logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. A aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos:
vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou a seus discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos questiona depois de um dia inteiro de lida com o povo. Jesus está cansado e resolve descansar um pouco. Os apóstolos colocam no barco e começam a atravessar o mar de Tiberíades. Vem uma tempestade imprevista e eles precisam lutar muito para não afundar. Mas Jesus dorme sob um travesseiro. Estava mesmo muito cansado. Os apóstolos o acordam e chamam a sua atenção diante do perigo. Mestre, não te importa que afundemos? Muito assustados, eles temiam pela sua vida. Jesus levanta-se e dá ordens ao vento e ao mar, e a tempestade se acalma. E agora é a sua vez de chamar a atenção dos discípulos. Por que tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Quer dizer, que equivalia a dizer: ainda não se deram conta de quem eu sou? Não entenderam os milagres que presenciaram? Com o vento e o mar acalmados, é o coração dos discípulos que entrou em agitação novamente. E então eles se perguntam: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Antes ficaram assustados com a tempestade. Agora estão assustados com Jesus no barco. Este breve trecho do Evangelho de Marcos nos ensina muito. Vejamos. Por vezes nós vemos no meio de uma tempestade e lutamos temendo pelo pior. Quem é que não ficou aí assustado e sentiu medo durante essa pandemia Covid-19 que assola o mundo? Quem não se questiona sobre os rumos de certos momentos na vida pessoal e social, quando parece que não vamos mais dar conta e estamos prestes a perder a direção e o controle da situação? De vez em quando, o barquinho de nossa frágil existência é posto duramente a provas. Na primeira leitura, respondendo à lamentação de Jó, Deus se revela não para resolver o problema do sofrimento, mas para mostrar a pequenez e a fragilidade do ser humano diante da sua grandeza. O sofrimento e a dor não são vontades de Deus, mas derivam das limitações da condição humana e, não raro, são consequências da falha na condução de nossa vida. Na segunda leitura, Paulo nos diz que Cristo morreu por todos para que já não vivamos para nós mesmos, e sim para Cristo e pelos outros. O autor faz forte apelo à solidariedade. Cristo conosco e nós com ele e com os irmãos e irmãs. Muito bem. Depois de Jesus ter acalmado o mar e a tempestade e ter tranquilizado os discípulos, eles se perguntam: quem é este que submete o vento e o mar? Como Jó e os discípulos, também nós perguntamos: onde está Deus? Deus está sempre presente também no sofrimento e no perigo, mesmo que às vezes pareça estar dormindo. Então é hora de lembrar que não estamos sozinhos no barco, sem a pretensão de querer resolver tudo sozinho. É hora de recorrer àquele que sempre vai conosco e nunca nos abandona. Mesmo quando nos parece que ele dorme e não age, podemos manter a confiança.
Ele prometeu estar sempre conosco, especialmente nos momentos de tempestade. Jesus reclama da falta de fé dos apóstolos. A fé, nesse caso, é a experiência do encontro com Deus, de estar com Ele e da vida entregue a Ele. O cristão, como todas as pessoas, pode passar por muitas tempestades na vida, mas nunca deve esquecer que alguém vai com ele no barquinho da vida e que ele não está sozinho. A serenidade e a confiança são características de quem tem uma forte experiência de fé em Deus. Com isso, ele não deixa de lutar e de se esforçar para enfrentar as tempestades da vida. Pelo contrário, encontra motivação e forças ainda maiores para continuar e não se deixar afundar. A pessoa que se engaja consciente no processo de melhoria atende ao chamamento da renovação espiritual. Passemos para outra banda. É uma expressão que, além de literalmente significar sair de um lado para o outro, indica mudança de comportamento sob o amparo do Cristo. Envolve a percepção que soou a hora da necessária transformação espiritual. Independente dos desafios que as pessoas possam enfrentar, sente-se amparada por Jesus, que lhes direciona a existência. A mudança de comportamento exige cuidados, assim como o processo de travessia implica riscos ainda quando se navega em águas tranquilas. A vontade imprime nesse sentido papel relevante, permitindo que as pessoas operem o mecanismo de progresso de forma consciente. Dessa forma, é necessário deixar a multidão de erros e equívocos para trás e levar junto de si, no barco da vida, o próprio Jesus. Medida que lhe será útil, sobretudo, quando a travessia de um estado evolutivo para outro se revele mais difícil. O período atual por que passa a humanidade terrestre é marcado por uma época de significativa transição moral. Sendo assim, é de fundamental importância trazermos o Cristo na mente e no coração, a fim de que não venhamos a sucumbir sob o peso dos temporais e das ventanias morais que nos assalta a nossa existência nos dias atuais. O versículo 38 do texto em estudo, entretanto, informa a despeito do temporal e da forte ventania, o mar agitado. Jesus dormia na polpa do barco sob um travesseiro. Para os desavisados, pode parecer desinteresse total de Jesus diante as dificuldades vivenciadas pelos discípulos. Sendo inconcebível tal atitude do Cristo, o fato expressa algo de maior alcance. Na verdade, sendo o Senhor o mestre por excelência, não retirou dos apóstolos a oportunidade educativa de ensinar com acerto. O sono de Jesus é um exemplo de como devemos agir perante as situações calamitosas da vida, com calma, dormindo, na certeza da fé em Deus que nos agasalha, protegendo-nos das intempéries que nos acometem diariamente. Dormir, no significado expresso do texto, não deve ter a conotação de invigilância ou de descuido. A falta ou escassez de fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Entretanto, ainda que pareça paradoxal, são muitas vezes as situações periclitantes que despertam as pessoas para as realidades do Evangelho, chamado por Jesus, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, sossega. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Se confiarmos, a paz virá e tudo se acalmará. Temos que ter fé. Queridos irmãos e irmãs, a trama existente do texto evangélico nos faz supor que Jesus conduziu os apóstolos a uma situação desafiante, tendo em vista a necessidade de conhecer-lhes a capacidade de resolução de problemas,
numa situação difícil e aferir-lhes a dimensão da fé que possuíam. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas no seu íntimo. A princípio, em estado latente. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Eu costumo dizer que o homem que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim com sucesso, devido à sua perseverança e fé. Certeza que lhe faculta imensa força de vontade para atingir seus propósitos e objetivos. Porém, sabemos que é comum que o barco da nossa existência seja em diferentes instantes açoitado pelas provações, simbolizadas pelos ventos e tempestades que nos relata o evangelista. Em tais momentos, é importante que estejamos preparados, armando-nos da couraça da fé, cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Perante as provações previstas no nosso quadro existencial, devemos nos manter firmes na fé, alimentando as forças morais e intelectuais que possuímos, erguendo barreiras morais que concedam segurança à nossa própria existência. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiras da incompreensão e falta de paciência? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito por causa desta pandemia? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos de nossa passagem por esta vida? Importa, contudo, marchar sempre com fé no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Se um dia festejamos, outro lamentamos. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros progressivamente. Será que temos nós a humildade de recorrer a Deus em nossas tempestades e lutas do dia a dia e seguir confiantes em frente, crendo que tudo se acalmará em breve? Façamos a nossa profissão de fé. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Espírito Santo concebido. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu à direita de Deus Pai, onde há de
ressurreição da carne. Creio também na vida eterna. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, confiando no poder da palavra de Deus, elevemos a Cristo nossos pedidos, suplicando-lhe a graça de vencermos as tempestades que nos ameaçam. Rezemos juntos. Por vossa palavra, salvai-nos, Senhor, aumentando nossa fé. Da tempestade da doença que nos desestabiliza. A exemplo dos apóstolos, às vezes temos a impressão de que Deus dorme e não sentimos sua presença. Dirijamo-nos confiantes a Ele, com nossas preces, rezemos ao Senhor. Por vossa palavra, salvai-nos, aumentando nossa fé. Da tempestade da perseguição, por causa de nossa fé, pelos seguidores da Igreja, para que nunca se deixem intimidar pelas ondas adversas que ameaçam o projeto de Jesus, rezemos ao Senhor. Por vossa palavra, salvai-nos, aumentando nossa fé. Da tempestade das brigas em família, que causam feridas em todos, pelos cristãos com dúvida ou crise de fé, para que vejam renovados sua esperança e confiança um no outro e em Deus, rezemos ao Senhor. Por vossa palavra, salvai-nos, aumentando nossa fé. Da tempestade da violência, gerada pelas drogas e pelo álcool, pelos navegantes e pescadores, para que exerçam seu ofício seguro da presença divina ao seu lado, em meio às dificuldades e perigos constantes, rezemos ao Senhor. Por vossa palavra, salvai-nos, aumentando nossa fé. Da tempestade e fenômenos da natureza, que destroem tantas vidas, nossa casa comum, para que seja respeitada e valorizada, e para que cesse a arrogância daqueles que, por ações ou omissões, contribuem para a destruição, rezemos ao Senhor. Por vossa palavra, salvai-nos, aumentando nossa fé. Tudo isto pedimos a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, que não deixe nosso barco afundar, que todos sejam vacinados a tempo, para que essa tempestade que nos assola se aquiete, devolvendo-nos a paz e a tranquilidade. Amém? Amém. A mesa santa que preparamos, os que se elevam a ti, ó Senhor, o pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, as mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sanidade. Celebramos aqui tem lugar, tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Ó Deus, pelo pão, vinho, alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento. Fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para cantar. Santo, 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 é o Senhor da luz. Santo, Santo, é o Senhor Jesus. Santo, 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 é o Senhor da luz. Santo, Santo, é o Senhor Jesus. Uma canção sideral de hosana total, a criação se extasia, o céu e a terra também, entoe o seu grande amor. Bendito é aquele que vem, aquele que vem, aquele que vem, em nome da luz. Bendito é aquele que traz, aquele que traz, aquele que traz a paz. Nosso Senhor Jesus. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito bem perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Naquela noite, que ia ser entregue ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos e vos oferecemos este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une em um só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo, rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Fazei, ó Deus, que sejamos bem firmes na fé, na caridade, e a Ronaldo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu apóstolos, seu esposo, os apóstolos, Francisco de Assis e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os mal. Livrai-nos de todo o mal, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Quem é este com poder
Os que sulcam alto mar em seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Quem é este com poderes nunca vistos? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Quem é este com poderes nunca vistos? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este com poderes nunca vistos? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Os que sulcam alto mar em seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Quem é este com poderes nunca vistos? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiam. Eu queria também dedicar essa missa de hoje para Regina de Faria Campos, Andresa de Faria Giordano, Juliana de Faria Vitor e pela saúde de Alice Gabriela Rodrigues. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é dia do migrante e do refugiado. Mais do que vemos pessoas migrando em busca de melhores condições de vida. Milhares de refugiados morrem anualmente nessas migrações. Países fecham fronteiras ao invés de construir pontes. Nossa solidariedade a todos os que atravessam terras e mares em vista do sonho de uma vida mais digna. Que Nossa Senhora das Dores possa interceder por todos eles. Pedidos de orações podem também ser feitos, como temos avisado em todas as missas, diretamente do site da TV Jornal da Cidade. Todos os pedidos são atendidos. Ok? Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade
e derrame sobre vós as suas bênçãos, tornando os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornai-vos cordeiros dos santos. Amém. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os discípulos estavam acostumados em suas pescarias Jesus acompanhar. Também em sua jornada o mestre eles seguiam para lhes ouvir falar. De repente receberam ordem entrar no barco e espera do lado de lá. Mas quando estavam no meio, um forte vento veio para os assustar. Que vento é este? Que furacão! Que furacão! Agarra Pedro, apavora Tiago e grita João. O barco treme. A todos um bom domingo, um bom final de semana e até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a apresentar a Santa Missa em seu lar. O vento muda, tudo obedece. Pedro olha para João e Tiago emudece. O mar acalma, tudo fica bem. Assim será você na tempestade, vai flutuar. Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar. Assim será você na tempestade, vai flutuar.